eu deixei ali para o pessoal ler 3 passagens antes da gente começar. E aí eu queria que você que está em casa e você que está aqui, prestasse muita atenção nesses 3 textos que vão ser lidos. O que é que eles têm em comum entre si? Camila, eu pedi para a Adriana, Andréia, Leline, isso, lerem. Ficou próximo para o microfone ficar mais fácil ali, só, tá? Não é nada pessoal não, tá? O pessoal achar que, só ficou na... Não, é que as 3 estavam mais próximas, tá? Prestem muita atenção nesse texto. O que é que eles têm em comum? Pode ler. O custo de ser discípulo de Cristo. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu só esqueci de falar a referência, né? Acabei esquecendo, né? Isso que a Adriana acabou de ler está lá em Lucas 14, 25 a 33. O próximo texto é Lucas 9, 57 a 62. E o terceiro texto, Mateus 16, 24 a 28. Então agora, Lucas 9, 57 a 62, e depois Mateus 16, 24 a 28. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mateus 16, 24 a 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto a vocês que alguns dos que estão aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Ótimo. Pastor, você já percebeu, eu nem vou perguntar ao pastor. E aí, irmãos? Esses 3 textos, o que é que eles têm em comum entre si? Se ninguém se pronunciar, eu vou escolher a aniversariante da semana.
Sumiu, pastor. A Truque Truque Ninja? Ninja, É Truque ela Ninja? aprendeu isso. Ninguém? O texto não tem nada em comum entre eles? O pessoal sabe, mas acho que eles não querem falar. Eles não querem Tão falar. com vergonha, né, Marcelo? Tão Eu com acho vergonha, que é né? isso. Mas então vamos começar no assunto. Os irmãos perceberam, né? Os textos são bem claros, né? Não tem muito o que explicar, né, pastor? Ou seja, Cristo, o texto, né, fala por si. Hoje o tema nosso é oportunidade perdida. E abrir parênteses aqui. Algumas pessoas da igreja perderam a oportunidade hoje, né, pastor? Perderam. Perderam o café da manhã e perderam a oportunidade de estar aqui hoje, agora na IBD. Isso são oportunidades que não voltam. Quem perdeu o café da manhã não tem como recuperar essa oportunidade. E muitas vezes o ser humano, né, perde oportunidades que não tem como recuperar. O texto principal nosso, a gente vai falar sobre Félix e Drusila. Alguém já ouviu? Fica aí a dica, né, pastor? Para quem quiser colocar o nome da filha aí, Drusila é um excelente nome, né? Um nome maravilhoso. Alguém já ouviu essa história? Levanta a mão, quem já ouviu essa história? Nem eu, pastor, também tinha. Eu não sabia desse nome também. Drusila, Félix e Drusila. Então vou deixar o pastor contar, vou deixar o pastor falar um pouquinho. Conta a história aí, pastor. Resumidamente lá, Paulo, tá bem resumido. Resumidamente, esse registro, esses dois, Félix e Drusila, aparecem lá no capítulo 24 do livro de Atos. A pregação do Evangelho, especialmente a do Paulo, ela causava muito transtorno no meio judeu, dos judeus, né, da religião judaica. Por quê? Porque a apresentação do Cristo, aquele Cristo que os judeus executaram, apresentando ele como ressuscitou e apresentando ele como Messias, isso transtornava. E a pregação em si, ela causava mudança na vida das pessoas. E a mudança da vida dessas pessoas, e agora nesse momento, não só dentro do judaísmo, mas agora em outros grupos, outras etnias, né? O que acabava acontecendo? Por exemplo, fabricantes de ídolos convertidos ao cristianismo deixavam de fazer aqueles ídolos, isso afetava a economia de uma determinada cidade, e isso gerava muita confusão. E aí essas pessoas, muitas vezes, se voltavam contra os judeus, né, que às vezes não tinha nada a ver com o grupo de cristão. Isso foi gerando muito problema. Então, várias regiões. O Paulo, num determinado momento, ele vai até Jerusalém, ele retorna para Jerusalém, e ele vai cumprir um ritual lá no templo, que é orientado, e ele ora e pede para Deus, e Deus... E ajudar as pessoas também, né? Ele leva pessoas que haviam estado com ele, e ele, de repente, no templo lá, gera de novo essa confusão. Algumas pessoas de outros lugares o veem lá, e vêm com falsas acusações. Ele é levado diante do Sinédrio, mas aí a autoridade romana tira o Paulo do Sinédrio e leva para uma cidade que ficava ali mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém. Fugiu o nome dela agora, um nome muito estranho também. E onde esse Félix e a Drusila, ele era o rei, ele comandava ali aquela cidade. Ele comandava uma região para o Império Romano. E ele é levado diante desse Félix e dessa Drusila eles ouvem o Paulo, eles conversam com o Paulo, vêm os acusadores dos judeus para fazer a acusação, vem o representante do oficial romano.
E aí há algumas questões que a gente vai tratar mais para frente, né? Então, o resumo é isso, agora a gente vai entrar nos detalhes. Então, essa oportunidade, né, que nós perdemos, aí tem mais a ver com o Félix e a esposa. Que, por sinal, a esposa do Félix era judia. Ou seja, o Félix grego, a esposa dele, judia. Se a esposa era judia, Félix, mesmo sendo grego, ele conhecia ali as leis, né, pastor? Vamos dizer assim, né? Conhecia um pouco do cristianismo, né? Algumas... O texto bíblico, Atos, o Lucas registra que o Félix, ele tinha informações sobre o caminho. Nesse momento, os seguidores de Jesus eram chamados de seguidores do caminho. Por que eles eram chamados seguidores do caminho? Alguém gostaria de dar um chute aí? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Ainda não eram chamados de cristãos. Cristãos, né? Então Félix tinha uma noção, ele já tinha ouvido falar com certeza. Ele sabia, sabia qual era o caminho, né, pastor? Vamos dizer assim, né? Sabia qual era o caminho a ser seguido. E aí, irmãos, é assim, ó, a gente pode dizer, né, que as nossas vidas, durante as nossas vidas, acontecem muitas oportunidades. Algumas jamais voltam. Como exemplo que a gente deu agora aqui, o café da manhã. Perdeu, já era. Outras oportunidades, a gente até às vezes consegue, né, uma segunda chance. Né? Eu e o pastor, a gente passou por isso, né, pastor? Na quinta série, lembra, né, pastor? Quinta, sexta série, né? O senhor foi na quinta? Então, a gente empatou, porque a minha também foi na quinta. Né? Os dois aqui reprovados na quinta série. A gente teve a chance de fazer de novo. Né? Por teimosia, né, pastor? Osmose, né? Achar que era... Exatamente, aí a gente aprende e começa a estudar, né? Aí a gente vai e estuda. Então a gente teve uma segunda oportunidade. Mas tem algumas, irmãos, que não tem como, a gente perde. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente tem que tomar algumas decisões na vida. E essas decisões depende de realmente a gente não perder a oportunidade. Só que, muitas vezes, a gente vai adiando essa decisão. A gente vai colocando algumas situações, né, pastor? Que a gente vai conversar um pouquinho aqui. A primeira delas, muitas vezes, a gente acaba, né, a nossa vida, ela acaba sendo, vou dizer assim, meio que norteada, de uma forma que a nossa vida impõe essa tomada de decisão. Tanto para bom, ou às vezes, não vou dizer ruim, mas esse adiamento vai fazendo com que a gente vá sofrendo, né, pastor? Vamos dizer assim? Não sei se é a palavra mais adequada, mas acho que não é sofrimento, né? Mas eu acho que é uma angústia, uma mistura de sentimentos daquela coisa de a gente querer fazer, nada dá certo, parece que a coisa não vai bem, tudo é difícil. Tudo é difícil. Eu acho, Marcelo, para a gente poder caminhar nesse sentido, vamos ler um pedacinho aqui da história do Félix? Do Félix e da Drusila. Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês lá no livro de Atos, capítulo 24. A partir do verso 22, eu vou ler aqui para a gente entender, para a gente conversar sobre os pontos que a Alessandra está
nos dá, o Lucas registra assim, ó. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-se, e quando eu tiver, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversara com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e quando Félix para assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Você prestou atenção nesse capítulo aí? Capítulo 24 do livro de Atos, verso 22 ao 27. O Félix, depois de ouvir a acusação do Sinédrio, depois de ouvir a defesa do Paulo, ele manteve o Paulo preso. Ele ouviu o que o Paulo tinha a dizer sobre a fé em Cristo. Ele ouviu, mas ele queria... Durante pouquíssimo tempo, né, pastor? Durante tempo ele ouviu, mas ele queria dinheiro. Se a gente for olhar para a história do Félix, a gente vai ver que ele é um escravo grego, que foi escravo de uma mãe de um imperador romano, e aí nessas coisas da política daquela época, ele virou então governador. De uma parte do território judeu. E é interessante, um comentarista, ele diz que ele reinou com mente de escravo, porque ele era extremamente corrupto, e o Lucas registra isso. Ele chamava o Paulo para conversar, mas o que ele queria do Paulo? Dinheiro, para ver se o Paulo dava dinheiro para ele ser liberto. Então é em cima dessa história, desse contexto, que a gente vai tratar do nosso tema, que é as oportunidades perdidas que o Félix e Drusila tiveram ali, diante de um homem como Paulo, servo de Deus, e fizeram opções erradas. Eu acho que o primeiro ponto ali, né, Marcelo? A inversão de valores, né? Como é esse ponto que o Félix, né? Ele chamava Paulo com uma segunda intenção, né? Era aquilo que o pastor falou, né? Por Félix ser um antigo, né, escravo, mas ele tinha lá a mente dele, né? Por tanto tempo, ali ele tinha essa coisa meio que enraizada. Então, essa inversão de valores, a primeira. Aí, irmãos, é assim, ó. O que é essa inversão de valores? O que a gente quer colocar? Quando o cristão tem, aonde está direcionado a sua mente, o seu coração? Mais para as coisas lá de fora, ou as coisas de Deus, espiritual. E aí, tem lá, para deixar bem claro, né? Mateus 6, 21. Disse Jesus: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí, irmãos, a pergunta: qual é o tesouro que você... Eu vou pegar aqui as falas do pastor. Esquece esposa, marido, filho, filha. Analisa você. Eu, né, pastor? Cada um analisa a si mesmo. Aonde está o seu coração? O que é que você está buscando?
Não estou dizendo aqui que não é para trabalhar, tem que trabalhar, porque senão não é isso. Mas às vezes a gente abre mão, coisa que poderia, né? Aí é aquela coisa de decisão, né? A oportunidade. Às vezes a gente tem a oportunidade de vir na igreja e deixa de vir porque a gente inverteu os valores. Ah, fulano, aqui Josias. Ó, Josias me chamou hoje para um churrasco depois, viu, pastor da escola dominical. Brincadeira, gente, brincadeira. Ah, não, mas eu não vou na escola dominical porque o Josias me chamou, eu vou ter que comprar o carvão, não vai dar tempo. Desculpas, né, pastor? Estavam conversando disso na célula na quinta-feira. Estavam conversando, o assunto chegou no pós-pandemia, né? Pós-pandemia. A Débora e o Paulo são membros de uma outra igreja cristã, né? Uhum. E eles estavam perguntando, conversando sobre o retorno. Agora, a pandemia, assim dizer, embora a Covid continue, embora a gente passe ainda por essa situação da Covid, ela existe, ela é real, tudo voltou ao normal. Shopping, cinema, 13 de maio, você conhece a 13 de maio? Já vira 13 de maio num sábado pela manhã? Próximo do dia 5 do pagamento? Aquilo lá ferve, é um formigueiro, né? Então, tudo voltou ao normal, menos a igreja. Menos a igreja. As pessoas não voltaram para a igreja. Não voltaram para a comunhão. Você que está aqui, se lembra da quantidade de pessoas que nós tínhamos aqui, nas aulas, nas classes dos jovens, adolescentes. As crianças, os pais e a mãe têm que trazer. Criança não vem sozinho para a igreja, né? Pai e mãe têm que trazer. Mas as salas das crianças refletem a ausência dos pais. Vocês lembram do batismo que nós tivemos recentemente? Lembram? Lembram? Lembram quantas crianças batizadas? Lembram? Cadê essas crianças? Alguns têm problemas, alguns têm dificuldades, alguns... Sempre nós vamos ter, né, Marcelo? Sempre nós vamos ter. Sempre Desculpa para tudo, né? É fato. Sempre vamos ter. Mas a gente estava conversando lá, então, assim, a única instituição que não voltou à normalidade foi a igreja. Foi a igreja. Por quê? Por quê? E a Neuza perguntou lá, por que, Itamar? Eu falei, não faço a mínima ideia. Falei, talvez, né? Até brinquei, talvez seja o problema o pastor que não presta, que não é dos melhores. Será, de repente, não sei, de repente precisamos de novidade aqui, um pastor mais magrinho. Por que a igreja não voltou? Clube. A Simone gosta de um shopping, né? De passear, né? Não estou falando isso com maldade não, viu, gente? Não, é um lugar que a gente pode ir com tranquilidade, fazer compra, algumas coisas, né? Mas quando dá para a gente, que geralmente é no sábado, durante a semana, aquela correria toda, no sábado, é uma loucura shopping. Eu chego no estacionamento, começa a me dar tremedeira. Eu falo, meu Deus do céu, quanto carro! Isso significa que tem um monte de gente. Eu lembro quando a gente chegava, eventualmente chegava um pouco mais atrasado por algum problema, e não tinha onde parar na frente da igreja. Os que vinham de carro. A gente tinha fama de igreja rica aqui. Sabiam disso? Os nossos vizinhos chamavam a gente de igreja rica. Por quê? Cheio de carro aqui. E hoje? Onde é que estão esses carros? Onde é que estão essas pessoas? E aí não tem como a gente não entrar nessa questão, Marcelo, do que é mais importante para a gente. O que é melhor, o que nós estamos buscando como discípulos de Jesus, como servos. O que é que está norteando as nossas atitudes e comportamentos e tudo mais? O Félix e a Drusila aqui, o que importava para eles era a grana, a possibilidade de receberem o dinheiro do Paulo, corrupção. Eles estavam pensando nisso.
Por isso que ele chamava, chamava o Paulo, liberava, chamava. Ele ficou fazendo isso quanto tempo? Você leu aí, irmãos? Dá uma olhada aí, eu não vou falar, dá uma olhada aí, eu vou dizer aqui, verso 27. 27. 2 anos. Você já imaginou você? A gente reclama de umas coisas, não reclama? Ai, Jesus, eu precisava tanto disso para terça-feira. Ai, começa a orar hoje, domingo. Ai, Senhor, nossa, orei tanto. Terça-feira, Deus não vai responder? Demais. O que é? Você consegue imaginar o Paulo 2 anos nessa? Preso, ele estava preso. Vai, chama, conversa com o Paulo, volta. Mas o cara queria dinheiro, ele era corrupto. O valor invertido. E olha, você acha que o Paulo falou o que para essa pessoa? Para o Félix, para a Drusila? Ele falou. O Lucas registra claramente isso. Paulo falou a respeito de Jesus, da fé, da crença, da salvação. Mas ele queria dinheiro. E aí, né, pastor, essa inversão, o ser humano, né, as pessoas são incentivadas a dar mais valor às ilusões terrenas, né, do que buscar, né, o amor de Deus. Então a gente vê isso muito, né? Até, né, pastor, não vou, algumas pregações, né, voltadas àquela coisa de ter, né? Deus vai te fazer. Deus não vai te fazer nada, Ele vai fazer se Ele quiser. Ele não é obrigado a fazer nada. E outra, Ele só vai nos conceder se for fazer bem para nós. Eu já falei aqui várias vezes, né? O Lucas deve ter, uma das vezes o Lucas deve ter ouvido isso, porque eu sempre repetia, e sempre vou repetir. Às vezes a gente vem a pé para a igreja, porque o dia que, eu brincava com eles, né, que eles eram, isso na época lá dos adolescentes. Você lembra, Lucas, o que eu falava da bicicleta? Às vezes, eu sempre falava para eles, às vezes você vem a pé para a igreja, mas eu queria vir de bicicleta. Aí eu falava para eles o seguinte, você não vai ter uma bicicleta, porque o dia que Deus der uma bicicleta para você, você vai deixar de ir na igreja. Você vai passear para outros lugares. E às vezes nós não temos um carro para vir na igreja, porque o dia que a gente tiver, a gente vai para o shopping passear, pastor. Deus sabe disso. Eu conheço algumas pessoas exatamente nessa situação, que pediam oração para que Deus desse, para que Deus melhorasse a qualidade de vida, melhorasse emprego. Quando receberam, não vieram mais, se afastaram. Esse é o perigo. Então, às vezes, a pessoa, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Ok, bênção de Deus, né, pastor? Graças a Deus que você teve essa oportunidade. Só que aqui, Mateus 6:22, aonde está o seu coração? E às vezes Deus não dá, não é que Ele não pode, não é que Ele não quer que você receba, só que Ele sabe que aquilo vai te afastar da igreja, vai te afastar da comunhão. E às vezes a gente fala assim, Deus não olha para mim. Será que realmente é Deus não olhando para você? Ou é Deus olhando para você? Só que não hoje, olhando para você, daqui 2 anos, 3 anos, Deus, a gente olha aqui, né? Eu sei o que vai acontecer até agora. Daqui 2 segundos, não tenho a mínima ideia. Aonde vou estar à tarde, só Deus sabe. A ideia é a gente estar sentado na mesa almoçando, né, pastor? A ideia é essa. Agora, se todos aqui vão estar nessa situação, só Deus sabe. Então, Deus, põe uma coisa que a gente tem que ter em mente. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor. Só que aí, vai ser a nossa decisão? O que é que nós vamos fazer com a oportunidade que Deus está dando para nós? Igual Félix aqui, 2 anos, né? Ele teve a oportunidade de... E aí, o que ele fez com isso? O interessante, Marcelo, é que, irmãos,
esse comportamento do Félix não foi só por causa dos valores dele, mas foi também porque o que as pessoas pensariam a respeito dele. A gente vê no texto aqui que o Félix, não querendo desagradar o sinédrio, os judeus, e quem sabe com isso provocar uma nova revolta, né? Porque a gente sabe que historicamente o domínio romano enfrentou muitas revoltas lá em Jerusalém, né? Na Judéia. Enfrentou muitas revoltas. Inclusive a destruição de Jerusalém no ano 70 foi por causa de uma dessas revoltas, né? E aí Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Então o Félix, querendo agradar essas outras pessoas, ele não libertou o Paulo. Ele sabia que o Paulo era inocente, não tinha nem acusação, não tinha, ele sabia, ele não aceitou. E interessante, Marcelo, que eu queria trazer esse ponto. Vai lá, pastor. Para os nossos dias, que essa é uma coisa assim que domina, ou seja, muita gente se recusa, inclusive a se tornar cristão, a frequentar uma igreja protestante, uma igreja evangélica, porque o que as outras pessoas vão dizer, geralmente vem de uma tradição religiosa. O Brasil, a grande religião dominante foi o catolicismo romano. Não esqueçam disso, né? Catolicismo romano. Porque nós somos católicos também. Sim. Você sabe disso, só não somos romanos. Deixa eu explicar isso aqui para, né? Explica aí, Católico, apostólico, romano. Católico é uma palavra que dá a ideia, o sentido de para toda a humanidade. Então, a mensagem que nós temos é para toda a humanidade? É. Apostólico é que essa mensagem é fundada na doutrina dos apóstolos. A nossa crença, a nossa doutrina é fundamentada na doutrina dos apóstolos? Sem dúvida. Mas o romano, a sede da autoridade eclesiástica é Roma. Nós temos a sede da autoridade eclesiástica em Roma? Não. Então, por isso, nós não somos católicos apostólicos romanos, né? Mas no Brasil, pela nossa colonização, viemos dos portugueses, onde a religião católica apostólica romana dominou, e aqui nós sempre fomos, e ainda somos um dos maiores países católicos apostólicos romanos do mundo, pelo menos nominalmente, ainda somos. Então tem muita gente que vem dessa origem religiosa, e quando passa por esse processo de conhecimento, de entendimento, e aí, de fato, a pessoa entende, mas aí ela tem que tomar uma decisão. Uma grande dificuldade do quê? De dizer para a família, de dizer para os amigos, de dizer para a turminha dela o quê? Eu não sou mais católica, vou usar o termo que usa, né? Eu não sou mais católica, agora eu vou ser evangélica, vou usar o termo que se usa. Não gosto desses termos, mas vou usá-los. Eu não sou mais católica, agora eu sou evangélica. Muita gente não faz isso por causa dessa realidade que enfrenta, especialmente no meio da família. E vem de uma tradição, né? E tradição é bom em alguns aspectos, mas ruim em outros. E eu estou falando da maior religião, porque tem gente que vem do espiritismo, do umbandismo, vem de outras religiões, vem do islamismo, vem do brahmanismo, e brahmanismo não é quem toma brahma não, tá? É uma religião lá da Índia, tá? Do budismo, então vem de outras religiões. E quando ele vai tomar essa decisão de frequentar, de estar, de fazer a sua pública profissão de fé, por exemplo, eu quero me tornar membro de maneira integral, ele enfrenta essas dificuldades. Sim. E o Félix aqui, o Lucas registra isso, né? Que ele, com medo do que os membros do Sinédrio, né, que era a religião judaica da região, né, o que eles iriam fazer, se teria uma nova rebelião e tudo mais, ele não liberta o Paulo, ele não reconhece a inocência do Paulo. E a gente faz isso hoje. Quantas e quantas vezes a gente faz isso? Por causa do que as pessoas vão pensar.
Pode ver, irmãos, muito do que nós fazemos é por causa do que as pessoas vão pensar. Sim. De repente você... 3 voltas, Douglas? A mandinga é essa? Ô, Douglas, mandinga não pode, hein? De repente, veja em casa, né? Você vai botar uma roupa, de repente é uma roupa mais colorida. O que é que as pessoas vão pensar dessa roupa? Hã? É uma calça branca para você usar no domingo à noite. Ah, será que eu devo usar essa calça? Já pensou como o nosso comportamento, as nossas atitudes, ela se baseia demais nos outros. Não estou falando que a gente deve chutar tudo isso e não se importar com as outras pessoas. Né, vivemos numa sociedade, né? Vivemos numa sociedade onde nós temos nossas regras, condutas aceitáveis e não aceitáveis, tá? Mas nós, muitas vezes, naquilo que nós não precisamos prestar atenção, a gente presta demais atenção. Quantas pessoas dizem para você, eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa para ir na igreja? Já ouviu isso? E se negam. E acham que estão certo. Deixa eu falar um parênteses, que ninguém nos ouça agora, Marcelo. Às vezes essas pessoas têm razão. Elas vêm com uma roupa mais simples aqui, e todo mundo fica medindo ela. Às vezes acontece isso, mas deixa eu falar baixinho para que ninguém nos ouça, né? Um segredo só entre nós e a internet inteira. Acontece na igreja. Às vezes vem uma pessoa com uma roupa um pouco mais simples, tem outra roupa, e ela recebe aquela medida. Sabe aquela medida? Geralmente é de lado assim, né? É só o olhinho aqui. O julgamento processa na cabeça. E depois consuma no pecado da língua. Você viu fulana? A roupa que vê na igreja? Mas tem gente que diz isso. Eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa. E às vezes ela não tem mesmo uma roupa, de domingo. A gente gosta de uma roupa melhor no domingo e sem problema com isso também. Sim. Mas a gente tem que saber respeitar os que têm e os que não têm. Nem todos têm Nem as mesmas todos têm, condições. Exatamente. A pessoa trabalha, são várias situações. Exatamente. Né, então, o Félix, ele mediu demais o que o Sinédrio iria falar. E tem muita gente hoje que mede demais o que as outras pessoas vão falar para tomar essa atitude. Eu agora sou evangélica. Por que eu sou evangélico? Porque eu entendi. Quantas conversas o Paulo teve com o Félix? O Félix entendeu a fé, o caminho. Mas por causa dos valores, por causa das pessoas, ele perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade, né, pastor? E aí fica bem claro, né? O risco, né, pastor, de deixar de confessar a Cristo, né? Como Salvador. Mateus 10, 32, 33. Diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 a 33. Aqui fica bem claro, né? Se o perigo do cristão, né? Não confessar a Deus. Marcelo, é interessante esse texto aqui, e eu preciso fazer uma pontuação aqui, não posso deixar a língua quer falar, não tem? O que é e o que implica confessar diante dos homens? É isso quem que disse isso primeiro? Quem que falou isso? Jesus está dizendo: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O
que implica esse confessar? O que significa isso? A gente precisa prestar atenção e entender o significado das palavras e a importância delas. Confessar a Cristo diante dos homens significa dizer publicamente: eu sou seguidor de Jesus. Eu sou seguidor. E, claro, as implicações disso, né? As implicações de seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Né? Por isso que na nossa denominação existe a pública profissão de fé. O que é isso? Nós entendemos, como denominação, que a criança batizada, que não tem consciência, que é novinha, ela é batizada, e o compromisso de quem que é? Do pai e da mãe. Ou dos responsáveis. Ou dos né, responsáveis, às vezes avó, tio, tia, né? tia. Mas vamos pensar naqueles que vieram na última vez que nós batizamos as crianças. Vocês lembram deles? Aquela turma bonita aqui que estava aqui? Esses pais assumiram o compromisso de trazer os seus filhos, de ensinar os seus filhos, de dizer para os seus filhos o quê? Jesus Cristo é o caminho. E nós, como igreja local, entendemos que essa fase de criança, ela, para nós aqui, ela vai até os 12 anos. Tá bom? Até os 12 anos. Então, até os 12 anos, as nossas crianças recebem a ceia. Elas vão participar da ceia e tudo mais. A partir dos 12 anos, as crianças que fizerem 12 anos, viu, Dani? Então, a resposta aqui, a Dani me consultou sobre a questão do batizado, da profissão de fé do Eric, quando o Eric poderia fazer a profissão de fé. Então, nós, como igreja local, a nossa aqui está, pastor, mas tem a outra IPI que é diferente, não tem problema. Nós como igreja, decidimos aqui que é a partir dos 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, como nós entendemos que a criança pode fazer a sua profissão de fé, não significa que ela tem que fazer, não significa que ela vai ter que fazer a partir dos 12 anos. E é obrigatório, né? É a partir. É uma decisão dela. Sim. Né? A pública profissão de fé é quando essa criança que já entende, então, o quê? Que o compromisso não é mais dos pais, é dela. Então, ela vem e faz a sua pública profissão de fé. Ela diz: eu creio em Deus. Não é mais meu pai e minha mãe que me trouxeram, eles me ensinaram e eu passei a entender. Sim. E agora essa decisão é minha. Então ela faz essa pública profissão de fé, ela está dizendo para as pessoas, claro, num ambiente limitado, né, dentro da igreja, mas agora tem internet, mas ela está dizendo para as pessoas: eu quero seguir pelo caminho. Com essa profissão pública de fé, ela não está dizendo só para as pessoas, ela está fazendo uma declaração que também alcança no mundo espiritual. Ela está dizendo para anjos, demônios, que são seres espirituais, que agora ela é seguidora de Cristo com consciência. Agora eu quero seguir. Né? Então, esse é a fala de Jesus. Quem não me confessar diante dos homens, ou seja, não assumir todo esse compromisso, vencer as barreiras, é fácil fazer isso? A gente falou, os nossos valores precisam ser mudados. Sim. Antes aquele que falava palavrão pra caramba, agora vai lutar contra isso, até que chegar um ponto em que ele não vai falar mais. Alguns acontecem instantaneamente, outros passam por esse processo de santificação. Aquele que era viciado em cigarro, bebida, droga, jogo, pornografia na internet, é viciado em YouTube. Bafinho? Bafinho não. Ele é viciado em celular. É vício. Vício é vício. Essa pessoa que ela é viciada, a gente pensa sempre nos piores, né? Sim. A gente sempre pensa nos piores vícios. A gente deixa aqueles que a gente gosta de lado, né? Escondidinho, então, né? Aquele que fazia tudo isso, ele vai entender o que Jesus quer dele e ele vai lutar
para deixar de fazer aquilo. De novo, irmãos, vai acontecer da noite para o dia? Não, mas ele vai lutar. Hoje é de um jeito, amanhã tem que ser melhor. Não pode não haver mudança, né? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui, Marcelo, você me perde. É uma indireta, tá bom, Marcelo? É uma indireta, viu, Marcelo? Então vai lá, pastor. O cara se converteu, ele não lia a Bíblia, ele não tinha o hábito de ler a Bíblia, tinha? Não. Acabou de se converter, conhece a Jesus. 20 anos depois de convertido. Entendeu a indireta, Mateus? Entendeu, Marcelo? Entendeu a indireta? 20 anos depois, ele continua não lendo a Bíblia. Casa com uma mulher, casa com um homem, fica 20 anos sem conversar com ele, para você ver o que acontece. Fica 20 anos sem conversar com ele, sem ver o que ele quer de você, o que ela quer de você. Fica 20 anos. Mas tem crente que é assim. 20 anos na igreja e não leu uma vez a Bíblia inteira. E hoje eu posso falar isso, porque eu já li. Mas teve uma época na minha vida que eu não tinha lido a Bíblia inteira. Então hoje eu posso jogar isso para a galera, né? Meu irmão, alguma coisa tem que mudar. Eu lembro, eu estava no quarto ano do seminário, ou em São Paulo. E aí eu conheci a igreja, assim, mais de perto, os coreanos, igreja coreana. Durante um tempo a igreja deles funcionou lá na primeira igreja, eles tiveram um problema. E aí eu conheci mais, um era cliente do escritório e tal. E aí, o que todo pastor coreano fazia? Quando entrava no seminário? Lia a Bíblia inteira uma vez, pelo menos uma vez por ano. Foi, o que é isso? Esses caras tão loucos, ler a Bíblia inteira vai mais de 2 anos, não dá. Não. Aí eu descobri algumas coisas, uns instrumentos, e comecei nesse desafio. Deu certo no primeiro ano? Não. E no segundo? Também não. No terceiro ano, meus irmãos, também não deu certo. Mas no quarto ou no quinto ano, se não me falha a memória, eu consegui. E desde então, isso vai virando um hábito na vida da gente. Oração. Como é que não muda? Né? Então vem dessa ideia de professar Cristo. Os valores precisam mudar, o que é importante, o que não é, precisa. O Félix e a Drusila perderam a oportunidade, Marcelo. Oportunidade, né, pastor? E essa coisa, né, pastor, vem o se comprometer, né, com as coisas de Deus. Porque às vezes a pessoa vem, faz a profissão de fé, e só fica aí. E aí, pastor, me desculpe, mas membro de igreja que só é número, meu irmão, desculpa, isso não é ser membro, né, pastor? Membro de igreja é uma que estatística. É só número, atrapalha a assembleia. Pastor, bom, foi o pastor que falou, não fui. Brincadeira, irmão. Membro de igreja que é só número, ele não vem na igreja e não vem nas assembleias. Agora, é tudo em segunda convocação, porque aquele que está rolado aqui só como número, né, pastor? Que não frequenta, que não está presente. Esse é o perigo, irmãos. Eu sei que tem várias situações, tem pessoas que estão viajando, que trabalham, que, né, o pastor Gerson está de férias. O pastor Gerson está de férias, junto, né? Tá de férias. Seu Eli, que é motorista de caminhão, às vezes Josias também nem está aqui, porque está viajando, está lá no Elcio, que é motorista. Tem N situações, irmãos, a gente sabe disso, a gente conhece. Né? Cléder, que de vez em quando pega a ambulância, aí sai correndo, passou a correr. Vai fazer selfie na Marginal Pinheiros. Aparecer no Bom Dia, aparecer no Bom Dia São Paulo, né? Tudo bem, mas faz parte, né, pastor? Faz parte. Então, a gente sabe tudo isso, meus irmãos. A gente sabe disso. Mas será que todo domingo é assim, pastor? Acho que não, né? Aonde está o seu coração? Presta atenção, meu irmão. É aí que vai estar também. E aí esse comprometimento, aí a gente tem aqui, Lucas 9,
62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que isso quer dizer? O pastor já pregou sobre isso aqui. Não sei se você se lembra. Está lá. O agricultor lá colocando, fazendo lá, levando o arado. O que ele fez, ele vai conseguir consertar? Ou seja, isso não quer dizer que ele, vou voltar lá. Ele até pode, né? Vai lá, vira o boi, não, ficou torto. Ou seja, o que essa passagem quer dizer? Mudança. Não continue fazendo, né, pastor? Aquele, eu não sei não sei o termo aqui, Josi, eu sei que é da pessoal aí, Vilma, que é aquele rasgo que faz lá, tem um nome específico. O sulco. Isso. Suco. Como que é, pastor? Suco. Sulco. O suco, né, que o arado fez ali, mesmo que esteja torto, não é para você continuar sendo torto na vida não, meu irmão. É interessante essa do arado, que feita a primeira linha, você só consegue fazer o segundo sulco corretamente olhando para frente e para a linha que você já fez. Então você vai fazer a distância, você vai acompanhar direitinho. Se você der uma olhadinha para trás, o negócio, você perde a linha, você perde o rumo. É isso que Jesus está querendo dizer. Quem assumiu o compromisso com Ele, de segui-lo, não pode voltar-se para os valores do passado. Tem que ser tudo novo, tem que ser daqui para frente. Você citou Josias, eu vou citar também, né? Sim. Josias, quanto tempo você está na igreja? Você lembra? A vida inteira? É do tempo Nasceu na igreja? É do tempo que ele tinha cabelo ainda, pastor. Quando Josias nasceu na igreja. Nasceu na igreja, Josias? Que nem eu. Eu também nasci na igreja. Quanto tempo? Eu nasci há 55 anos atrás. E você? 56. José é mais velho que eu. Vamos, está registrado. Nós nascemos e fomos ensinados, não fomos, Josias? A gente que nasce na igreja, às vezes a gente não tem a tal da conversão radical, né? Eu matava, eu assassinava, eu roubava, aí eu me converti e mudou. A gente não tem essa história para falar, né? A gente nasceu na igreja, Dona Ivone acho que também nasceu na igreja, a Simone nasceu na igreja, a gente tem e muitos aqui dos irmãos. Você nasce na igreja, você já tem os valores, você já tem uma caminhada, mas tem um momento que, agora quem quer essa decisão é minha, não é mais dos pais. Mas voltando para o Josias e para mim aqui, nós fomos sendo ensinados, nós fomos sendo capacitados, nós fomos aprendendo. Cantava lá, desde pequenininho, sou uma ovelhinha, lembra dessa, José? Sou uma ovelhinha de Jesus, abra a boquinha. O Josias não é mais ovelhinha de Jesus, nesse sentido, né? O Josias já é agora, tem que ser, tem a mudança, a transformação, o conteúdo. Tem que ser. Um cavalo de fogo, né, pastor? Careca, mas você inclina, mas tem que ser um negócio diferente, tem que ser né? Então, nesse sentido, é disso que Jesus está falando. Você começou, você foi chamado, olhou para trás, faz bobagem, você erra o rumo. É isso que ele está falando para a gente, nós não podemos olhar para trás. Não podemos nos voltar aos valores antigos, porque senão nós vamos fazer bobagem, a linha do sulco, do arado vai sair torta, não vai funcionar. A gente não pode fechar os olhos para essas coisas. A gente não pode se dispor a alguma coisa e de repente você fechar o olho e vai acontecer alguma coisa. Se vocês querem saber de uma história muito bacana sobre fechar os olhos e pegar o caminho errado, o César tem uma maravilhosa para contar quando a gente era jovem. Você lembra, César? Da competição de natação. Conta aí, César, conta essa para nós aí. É muito interessante, mas muito bacana. Toda vez, eu uso essa história do César, toda vez que a gente tem uma conversinha, que é fundamental manter o olho aberto. César, conta aí para nós, como é que foi? A gente estava na competição entre as igrejas presbiterianas. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás.
E aí a gente se preparou, tinha gente que se preparou com touca e tal, e tirar a roupa, e gente, né, fazendo a, né, ginástica para entrar, e eu lá concentrado. Rapaz, o pessoal da presbiteriana toda torcendo por mim. Eu falei, nossa, vai dar, né? Eu vou conseguir. E foi. E realmente o Tamar falou, ó, eu estava olhando para você, você estava na frente. Lugar, assim, Aí foi. E o Tamar falou, você estava na frente, cara. César E era o foi primeiro, ia indo. arrebentar E foi um cara grande, maior, que era nadador também, junto lá. E eu na frente, o pessoal gritando e tal. Eu atravessei uma raia para outra raia, em cima do cara. E aí, ainda, acabei, eu não sei se em primeiro ou em segundo, mas eu acabei sendo desclassificado por atravessar a raia. Aí veio a... Gente, o César... Aí chegou a piada que eu queria ganhar em 2 raias, né? Numa... Olha, vou dizer uma coisa para vocês, gente. O César, nessa competição, ninguém deu muito valor para o César. Eu sabia que o César nadava. Que eu indiquei até, falei, gente, o César nada. O César é... Mas tinha um cara lá com... O cara parecia um negócio aqui assim, foi, meu Deus, né? Quando deu a partida, o César pulou, saiu, dando braçada. Lá na frente, o pessoal tudo para trás. Era uma das poucas chances que nós tínhamos para ganhar. E o César, era esse e o nosso arremesso de peso. Eu vou contar isso também. O César, de repente, lá, e esse detalhe, ele estava com o olho fechado por causa da lente. De repente, perdeu o rumo e ele atravessou para a raia. Ganhou nas 2 raias. Eu ainda sou que o César ganhou nas 2 raias. A outra foi o nosso arremessador, Paulo Camargo, dona Ivone. Paulo Camargo, um abraço. Todo musculoso. E aí, quando foi, nós fomos ver lá o arremesso de peso. Nós olhamos para o Paulo fazia halteres. O resto, tudo magrelinho. Magrelinho que nem o meu Felipe. Mais ainda, tudo magrelinho. Tá no papo. O Paulo pega a bola assim, faz aquele... jogou, e nós ficamos olhando, cadê a bola, onde está a bola? O César falou assim, está no pé dele. Você lembra, César? A bola quase caiu em cima do pé dele. Nós olhamos aqui. Não é possível isso. Aí foi o magrelinho. Gente, a gente dá risada com algumas coisas, né? Oh, como era gostoso, hein? Que época muito gostosa essa. As preocupações eram outras, né? Mas se a gente não prestar atenção em algumas coisas, a gente vai acabar, de fato, perdendo o rumo. A Camila levantou o braço há um tempão atrás, Marcelo. É um comentário aqui na live. Hoje a live estava um pouco quietinha. A Lucy comentou que realmente eles estão de férias, né? E o pastor Gerson, sobre a questão de olhar para trás, né? Ele colocou assim: olhar para trás e estar caminhando na fé é ter saudades das carnes e dos pepinos do Egito. Vocês ouviram, né? Entenderam? Quando o povo reclama, quando o povo liberto, caminhando para a terra prometida, reclama daquela situação, não tinha carne, não tinha a comida. Que saudades dos pepinos, dos peixes do Egito, né? Se não me falha a memória, é o profeta Isaías que fala, quem age assim é como o cão que volta ao seu próprio vômito. E se você reparar, cachorro tem mania de vomitar e ir lá lamber de novo. Nojento, horrível. Mas é isso. Aqueles que se voltam, conhecem a Deus e dão as costas para os princípios e valores e querem voltar atrás, é isso que são comparados. Comparados, né, pastor? Irmãos, a gente passou um pouquinho do horário aqui, mas isso não tem muita importância, né, pastor? Mas o importante, fica aqui esse versículo, Lucas 9, 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, mudança, meu irmão. Se você se comprometeu com o reino de Deus,
e publicamente, né, pastor? Todos nós aqui, que já fizemos a profissão de fé, ou aqui, né? Eu lembro que eu e Josias não foi aqui, né, Josias? A gente fez lá no Taquaral, viu, pastor? E a gente fez junto, né, Josias? Eu acho que fizemos quase mesmo na mesma época. Mas nós fizemos, todos nós, declaramos ser membros do corpo de Cristo. O importante é a gente sempre ir para frente. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser difícil? Talvez um pouquinho, né, pastor? Mas uma coisa você pode ter certeza, meu irmão. Você não vai estar sozinho. Primeiro você vai estar, Cristo vai estar ao seu lado. Mesmo que você se sinta sozinho, ainda você pode procurar ajuda de qualquer irmão da igreja. E o mais importante que o pastor falou aqui, né? Ler a Bíblia e orar. Que é isso que vai te fortalecer. É isso que vai te colocar para cima. Porque é nesses momentos que você vai sentir a presença de Deus. Te orientando, fazendo com que você se sinta mais forte, te fazendo abrir os olhos. Não como César fez, né? Fechar o olho. Abrir os olhos para ver qual é a decisão que você vai ter que tomar. Qual é o caminho que você vai ter que seguir. Essa vai ser a orientação que Deus vai te dar. Fala, pastor. E a gente sempre tem, muitas vezes, né, Marcelo, a gente está diante de tantas coisas boas, a gente tem tanta capacidade, tanta competência para fazer as coisas, e a gente, por uma bobeada que a gente, às vezes, acaba cometendo, a gente joga tudo isso para fora. O cão do vômito é o Pedro que cita Provérbios, tá? O Pedro cita e o texto está em Provérbios, né? Só para corrigir aqui o que eu falei. Segunda carta de Pedro, 2:22, o Pedro citando o cão que volta ao próprio vômito, a porca lavada que volta para a lama, e o Pedro está fazendo uma citação lá de Provérbios. O que é que nos conduz? São princípios, valores. A gente tem que parar de prestar atenção muito no que as pessoas falam, no que as pessoas dizem, e botar tudo que Deus nos deu para o trabalho, para a obra. Sim. Seja nesta igreja, seja numa outra igreja, uma outra comunidade, mas não fique fora. Não fique fora. A gente diz claramente, placa de igreja não salva, não leva para o céu. E nem pastor, né? E nem pastor. Nem pastor, né? Nem pastor, nem bispo, nem apóstolo. Para com isso aí, né? Isso é motivo de uma outra conversa, Marcelo. Vamos para lá. Mas os nossos dons, as nossas capacitações, eles têm que ser exercidos em algum lugar. E esse lugar aonde que é? Na igreja. Eu vou dar de novo o exemplo do César e da Gislaine. Eles foram convidados para dar aula numa das classes das crianças. Auxiliares, né? Eles são auxiliares, porque para ser professor tem que ser membro da igreja, não esqueçam disso. Fica a dica aí já indireta, hein? Para ser o professor da escola dominical tem que ser membro da igreja. Mas a gente pode auxiliar, eles foram convidados, eles aceitaram. Quantos outros foram convidados e não aceitaram? Vou fazer uma propaganda agora que o Adilson me pediu. Dá tempo aí, mais meia hora, né, Marcelo? Não, brincadeira, irmãos. Vamos cobrar o merchan aí. Um minutinho só. Propaganda vai pagar. Irmãos, nós precisamos do seu trabalho para com pré-adolescentes, adolescentes e crianças. Nós vamos voltar a conversar sobre isso. Tá? Nós estamos com algumas situações e nós estamos com falta de professores. Estamos com falta de professores. Quem vai dar aula para essa criançada, Marcelo? O membro da igreja. O membro da igreja. O membro da igreja. Vamos botar o jovem para dar aula de novo? Eles trabalham demais. Aqui eu queria abrir um parênteses. Os jovens e adolescentes estão trabalhando bastante, irmãos. Está na hora do você
maduro de igreja, botar a mão no arado novamente. Vamos encerrar então? Deus bendito, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, porque, mais uma vez, ó Pai, no nosso país ainda temos a liberdade de te louvarmos, te adorarmos, de nos reunirmos publicamente. Ajuda-nos a aproveitarmos esse tempo, ó Pai, para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor. Amém, Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade, ajuda-nos nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas. Traga-nos, ó Deus, para a união, a comunhão com os nossos irmãos. Aqueles que não podem vir e têm de fato razão e motivo, ó Deus, os enfermos, aqueles que estão trabalhando, viajando, ó Deus, se manifeste a eles com a tua presença, ó Pai, para que eles experimentem o teu Santo Espírito. Agora, aqueles que não têm motivo e razão para não estarmos juntos, ó Deus, traga-os para estarmos aqui, ó Pai, para podermos compartilhar, conversar, um tempo tão gostoso, ó Pai. Nós te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.